Você já parou para pensar por que a magia do Harry Potter parece completamente diferente da magia de Fullmetal Alchemist? Ou por que você consegue torcer para o protagonista de Avatar de um jeito estratégico, mas no Senhor dos Anéis você só fica olhando encantado? Hoje eu vou te mostrar como isso funciona, e como usei essa lógica para criar o meu próprio sistema. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o World Building, especificamente sobre como criar um sistema de magia que faça sentido dentro do universo que você está construindo. A gente vai passar por três coisas: a diferença entre Hard Magic e Soft Magic, a filosofia por trás de montar um sistema próprio, e depois eu abro um pouco sobre o meu mundo e explico sobre o meu próprio sistema, que é o sistema de selos. Primeiramente vamos falar sobre Soft Magic. Soft Magic é quando a magia funciona como um elemento de atmosfera. Você não sabe exatamente o que ela pode fazer, quais os limites ou como funciona. E tá tudo bem, porque essa não é a questão. O melhor exemplo é Senhor dos Anéis. Gandalf é poderoso, todo mundo sabe, mas você nunca viu um manual. Você sente o peso, você acredita no poder, mas não tem regra nenhuma escrita. E funciona, porque Tolkien não queria que você entendesse a magia, ele queria que você sentisse o peso do mundo. A viagem de Chihiro é outro exemplo perfeito. As coisas acontecem porque aquele mundo tem sua própria lógica interna, emocional, não mecânica. Ou seja, resumindo, Soft Magic são regras vagas ou inexistentes, foco em atmosfera, mistério e emoção, e o risco seria que o personagem pode parecer que resolve tudo, porque sim. Agora falando um pouco sobre Hard Magic. Hard Magic é completamente o oposto. Tem regras, tem limites, tem custo. Você quase consegue calcular o que vai acontecer. Isso cria algo muito específico. A sensação de que o protagonista está resolvendo um quebra-cabeça. Fullmetal Alchemist é o exemplo mais limpo. Equivalência. Você precisa dar algo de mesmo valor. Uma regra simples que gera uma história inteira. Cada escolha tem peso porque você sabe o que vai custar. Avatar também. Cada elemento tem um estilo baseado em artes marciais reais. Você assiste uma batalha e consegue prever movimentos. Isso é satisfatório de um jeito completamente diferente. Brandon Sanderson, que escreveu Mistborn e Stormlight Archive, tem uma lei famosa sobre isso. Quanto mais você mostrar as regras de um sistema de magia, mais você pode usar esse sistema para resolver problemas da história. Em outras palavras, Hard Magic te dá ferramentas narrativas. Então, resumindo, Hard Magic tem regras claras e consistentes, custo e limitações bem definidos, e tem o foco em lógica e estratégia. Agora, sobre criar isso no mundo. Qual você escolhe? Qual que seria o melhor? Basicamente não existe nenhum melhor. São ferramentas diferentes para histórias diferentes. O que importa é a consistência. Se você estabelece regras, siga elas. Se quer mistério, não tem que explicar demais. Por exemplo, o meu sistema ficou bem do lado do Hard Magic, e tem um motivo narrativo para isso que eu vou explicar agora. Primeiramente, temos que dar um contexto sobre o meu mundo, rapidamente. Basicamente, existe uma ilha, que ela não deveria existir. Ela foi criada por acidente, quando um pedaço do manancial colidiu com a Terra e gerou tanto a Lua quanto essa ilha. Ela tem anomalias gravitacionais, o tempo não passa direito nela, e ela se move livremente pelo oceano como um barco gigante. Por isso, durante séculos, ela foi chamada de Ilha Fantasma. Dentro da ilha existe uma entrada para o manancial. E o manancial é, basicamente, o lugar onde o início e o fim de tudo se encontram. Ele é dividido em três partes: Purgatório, o Inferno e o Paraíso. Quanto mais fundo você vai, mais perto você está da verdade do mundo. Toda magia, todos os seres sobrenaturais, todos os deuses, tudo tem origem no manancial. Ele é a fonte e também o destino de tudo. Agora falando mais sobre a origem de tudo, que é uma das partes que eu mais gosto. No começo, existia o manancial, lugar que não existia e existia ao mesmo tempo. Então aconteceu o primeiro movimento. Partículas de energia se concentrarem num único ponto, e isso gerou a primeira consciência do universo, a criação. A primeira coisa que a criação fez foi criar o tempo, porque sem tempo ela não poderia existir eternamente. Depois criou o espaço, que precisava de um lugar para viver. Depois veio o conhecimento. Ela olhou para si mesma e para tudo ao redor e precisou entender. E então surgiu algo que ela não criou: o medo. Ela percebeu que o medo existia desde a primeira centelha de vida que ela teve, que tudo que ela criou não existia sem ele. Ela simplesmente não sabia o que sentia. O medo gerou a morte, e para fugir da morte, a criação fez o ciclo. A ideia de que mesmo morrendo, ela poderia voltar. Isso gerou o mundo, um lugar tão vasto que o medo não pudesse interferir. Só que criar o mundo trouxe o caos, e o caos trouxe o destino, a inevitabilidade do fim disfarçada de continuidade. Isso gerou nos seres a ganância, a busca pelo poder e o primeiro pecado: tentar impedir o fim. A criação, vendo tudo isso se desenrolar sem o controle dela, aceitou que o mundo precisava de uma estrutura, e assim surgiu a Árvore da Vida, a Árvore de Selos, o lugar onde todos os poderes são contidos. A mensagem central é essa: a Árvore da Vida não é salvação, é adiamento. A existência é uma corrida constante contra o fim. Agora falando um pouco sobre os primordiais. No topo da hierarquia do meu mundo estão os primordiais. Eles são deuses no sentido tradicional. Eles são conceitos com consciência.
são mais parecidos com desastres naturais do que com pessoas. Cada um representa algo fundamental do universo. Tem o primordial da criação, uma sombra cristalina sem forma fixa que emite o brilho da primeira luz do universo. Ele é curioso, fascinado pelo conhecimento humano e acredita que o vazio é a única ameaça real. Tem o primordial do medo, geralmente aparece como uma mulher alta de cabelos negros e olhos completamente escuros. O rosto dela reflete os medos mais profundos de quem a olha e ela aterroriza até os outros primordiais, não porque ela quer, simplesmente porque ela existe. O primordial do tempo é um ser de metal com um manto que esconde todo o corpo, carregando um cajado. Ele é invisível para a maioria das criaturas. Ver o tempo em sua forma verdadeira leva à insanidade. Ele odeia a imortalidade artificial, que considera uma afronta ao ciclo do universo. E o primordial do espaço, que geralmente aparece como um velho, de olhos negros e roupas formais, irradiando calma. Ele está esperando, contemplando pela morte do universo, quando tudo retornar ao vazio de onde veio. Assim, levando abaixo dos primordiais, existem os deuses. Eles também se originaram do manancial, mas surgiram depois, criados pelos pensamentos humanos e a imaginação humana. Pelas histórias, pelos mitos, os humanos, sem saber, alimentaram o manancial com suas narrativas e essas narrativas ganharam a vida. E basicamente falando, todos eles seriam o deus do sangue, deus do conhecimento, deusa da morte, a deusa do destino, criados por um sacrifício durante a primeira calamidade, e os deuses viveram no mundo por muito tempo, até serem selados no manancial por um ritual proibido no fim da Guerra Santa. Esses deuses estão presos, mas não inativos, e os cultos que existem hoje trabalham, uns para libertá-los, outros para garantir que nunca sejam libertados. E agora sim, chegando principalmente no cerne do meu sistema de selos. Basicamente, um selo é uma estrutura conceitual que molda a realidade ao impor regras artificiais sobre o senso comum do mundo. Cada selo contém a essência de um conceito absoluto, derivado de um primordial ou de um deus. Pensando assim, você não está criando fogo do nada. Você está reorganizando a realidade à força usando a linguagem do próprio universo. E isso tem um custo. A inspiração veio da Cabala, a árvore da vida judaica, e das runas dos nórdicos. Os primordiais são os galhos grandes da árvore, os deuses são os galhos menores, derivados deles. E os feiticeiros humanos aprenderam a acessar esses galhos através dos selos. Cada selo é um conceito com um símbolo próprio. E o interessante é que eles não são só mecânicas. Cada um carrega um significado profundo que reflete a natureza do universo. Por exemplo, a criação. Princípio de tudo. Todo feitiço começa com ela, porque sem criação nada pode ser invocado. Ela simboliza tanto a invenção quanto a destruição, porque criar algo sempre significa destruir o que existia antes. Conhecimento, corrente invisível que permeia tudo. Todo feitiço também passa por ele, porque sem entendimento não há controle. O paradoxo do conhecimento é que quanto mais você sabe, mais percebe o que não sabe. E assim vai até o final. Todos os 15 selos que existem. Uma parte interessante no sistema é a relação com o corpo humano. Os olhos são a janela para a alma, o corpo é a prisão, a mente é a chave. E isso se reflete nas mecânicas. O corpo está ligado à vida e à força, elemento desordem, no caso caos e sangue. Mente está ligada à sanidade e inteligência racional, elemento sanidade e absoluto, que no caso seria destino, espaço. A alma está ligada ao cerne da pessoa, isso seria perda e absoluto, que no caso seria morte e medo. Cada parte de você é um selo diferente. Cada parte tem um custo diferente quando você usa magia. Para formular um selo, você precisa usar uma língua específica que eu criei chamada Torason. Ela não foi criada para comunicação, foi criada para descrever a realidade sem ambiguidade. Tanto que a forma como você se pronuncia a língua não tem exatamente uma forma específica de como se fala ou o jeito certo de falar a palavra. Tanto eu falando Toração não significa que realmente é essa forma que se fala. E as regras são simples. C, K e Q viram T, H é eliminado, U não existe, por isso coração é Toração, que dá o nome à própria língua. É um sistema fonético que elimina toda a ambiguidade do som humano, basicamente. E assim, partimos também para a parte matemática dos selos. Todo feitiço segue uma estrutura de 3 camadas. Primeiro, primário, sempre começa com criação. Segundo, o secundário, o conceito modificador. Terceiro, o terciário, o alvo, corpo, mente ou alma. E sempre conhecimento aparece entre o primário e o secundário, porque sem entendimento não há controle. O alvo define o alcance do feitiço. Corpo chega até 5 metros, mente até 15, alma até 25. Quanto mais imaterial o alvo, mais longe o feitiço pode chegar. E também, dependendo do alvo, significa que ele vai afetar o corpo, vai afetar a mente, vai afetar a alma do alvo. A equação é R igual a P dividido por S, mais T, onde P é o valor do selo primário, S é o secundário e o T é o terciário, que vale 1, 2 ou 3, dependendo se é corpo, mente ou alma. Daí tem as regras. P tem que ser número primo, S tem que ser par e o resultado R não pode ser menor que 20. E assim cada selo tem o seu número especificado. E daí tem, obviamente, os níveis dos feitiços, que seria nível normal, nível sobrenatural e nível divino. O nível normal são alterações menores,
tipo criar fogo, curar um ferimento leve, lançar um projeto mágico. Nível sobrenatural são efeitos complexos, teletransporte, controle mental, portais dimensionais. O nível divino é completamente diferente. São alterações extremas e irreversíveis na realidade. Reescrever destinos, abrir portas celestiais, ascender. Todo feitiço também carrega um elemento. São 4. Perda, ligado ao medo e à morte. Desordem, ligado ao caos e ao espaço. E absoluto, ligado ao tempo e ao destino. E por último, é sanidade, ligada ao conhecimento e à criação. E um anula o outro. Perda vence desordem, desordem vence absoluto, absoluto vence sanidade. É quase um pedra, papel, tesoura, mas narrativo. Cada elemento representa uma forma diferente de ver o mundo. E agora, voltando um pouco do porquê eu construí dessa forma. A ideia central do meu mundo é a existência ser uma corrida constante contra o fim. A magia não salva, ela adia. A árvore da vida não é uma bênção, é um começo para o fim. Então faz todo sentido que usar magia custe algo. Cada feitiço te aproxima um pouco mais do limite. Eu quis que o sistema refletisse a cosmologia. Os selos não existem para dar poder, eles existem para reorganizar o inevitável por mais tempo. E o fato que os feitiços mais poderosos custam mais da sua vida e sanidade é uma metáfora literal. Quanto mais você tenta controlar o universo, mais você se consome. Sendo assim, eu queria trazer a questão dos conceitos também, dos selos. O que cada palavra significa, o que ela pode significar e o que isso pode alterar na realidade. E isso dá peso para decisões dos personagens. Quando alguém usa um feitiço de nível divino, não é um espetáculo, é basicamente um sacrifício. Recapitulando um pouquinho, Soft Magic cria atmosfera, Hard Magic cria lógica. E o melhor sistema é aquele que serve à história que você quer contar. No meu caso, eu precisava de um sistema com peso filosófico, que o mundo inteiro gira em torno da ideia de que o fim é inevitável. Não faria sentido ter uma magia que resolvesse tudo fácil. Se você está criando o seu próprio mundo, minha dica é: escolha uma filosofia primeiro. O que a magia representa no seu universo? É liberdade, controle, consequência, conhecimento próprio? Responde essa pergunta antes de pensar nas regras técnicas. Se vocês quiserem ver mais sobre o mundo, os cultos, as criaturas, as calamidades, a ilha, qualquer outra coisa, ainda terei mais vídeos para apresentá-los. Até a próxima, e o arquivista se despede.